Olá, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o insight que me fez entender o que de fato fazia minha vida fluir. E é muito importante entender isso. Eu sei que é um assunto que pode auxiliar qualquer pessoa que passa por dúvidas sobre a vida, sobre a existência, ou que sente que tem alguma coisa agarrando, sabe? Assim, agarrando, não deixando com que os seus projetos andem. E não é só sobre ter paciência, é como se realmente tivesse uma pedra no seu caminho. Alguma coisa que nós não temos consciência, mas que tá travando a vida. E 3 experiências que eu vivi fizeram eu chegar nesse insight. E eu só consegui pensar assim depois que eu verbalizei pro Pedro. Porque dentro da nossa cabeça parece que as coisas ficam avulsas. Por mais que eu estivesse estudando, por mais que eu estivesse lendo, todas as informações chegaram até mim, mas eu ainda não tinha concluído o raciocínio. A primeira experiência que fez conexão com as demais foi eu estar lendo o livro 12 Regras para a Vida. Eu ainda não acabei. Eu tô na 7ª regra e é justamente essa que eu precisava estar lendo neste momento. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem tiver interesse. Com certeza transforma vidas. A segunda experiência foi a constelação familiar. Eu posso estar deixando o link do vídeo que eu dou meu relato aqui, até um pouco emocionada, sobre como foi essa terapia sistêmica familiar pra mim. Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor, mas aconteceu na minha vida de uma forma completamente espontânea e livre. E eu garanto que fez muito bem pra minha vida. Porque eu estava totalmente aberta à revelação que eu tive. E quando apareceu pra mim as coisas que estavam no meu inconsciente, que eu jamais saberia por conta própria, sem terapia ou sem constelação familiar, é impossível de você ter esse tipo de sacada. E a terceira experiência reuniu muito bem as outras duas, que foi um vídeo sobre uma moça que ela era consteladora familiar, mas que hoje ela se auto-intitula libertadora. Ela não é pastora, ela não se categoriza crente, porque ela diz que ela é filha de Deus. Pelo que eu entendi, a religião dela é a própria palavra de Jesus. Provavelmente evangélica, né? E ela falou muito sobre a importância de honrar os pais, os nossos ancestrais, no processo da nossa cura, do destravamento mesmo de certas coisas da nossa vida. Mas ela discorda de certos aspectos muito cruciais da constelação familiar. E realmente essa terapia, se ela não desbloquear todas as coisas agarradas, ela desbloqueia quase todas. Não significa que a nossa vida mude da noite pro dia, mas só de saber o que há já é um passo a mais para a gente se autoanalisar, se policiar, ressignificar os pensamentos que nós temos em relação àquela situação que geralmente tem a ver com alguma coisa com o nosso pai ou alguma coisa com a nossa mãe na infância. Isso tudo é através da abertura do nosso inconsciente e desvenda coisas que estavam escondidas assim, que era impossível lembrar. Por isso que eu falo sempre sobre revelar. O esclarecimento vem ao decorrer do tempo que você tem aquele acompanhamento terapêutico, né? A gente vai destrinchando cada pedacinho daquilo que foi revelado na constelação. Gente, e é loucura, é que faz muito sentido na vida de qualquer ser humano. Na maioria das vezes, né, quando você tem uma experiência boa com a constelação, que é quando você tem um profissional bom, de confiança, a pessoa que faz fica em choque de tanta verdade, assim, ó, da própria verdade, sabe? Mas o interessante é que ela fala também, essa moça, sobre as nossas interpretações equivocadas de certas coisas na nossa vida, sobre a espiritualidade mesmo. Um exemplo que ela dá é que ninguém falsifica uma nota de R$70, porque senão todo mundo ia olhar e falar assim, nossa, óbvio que é falso, não existe. Que o erro, ele tá muito próximo do que é verdadeiro, e por isso é passível de confusão, passível de engano. Ela diz que entre a verdade e o equívoco existe uma linha tênue, e isso acontece o tempo todo na nossa vida se a gente não souber qual é a verdade de fato. Fiquei nesse dilema. O Pedro até falou, a gente vai entrar numa paranoia delirante, toda hora vai ficar se duvidando o que é verdade, o que é mentira, o que é isso. Isso daí causa loucura. Ela se aprofundou mais em relação a vários tipos de conhecimento sobre a espiritualidade. Ela afirma que existe muitos ocultismos disfarçados de verdade. Basicamente como se as forças do mal agissem constantemente para nos confundir. E por fim a gente se perde no que é realmente bom. E aí tá a palavra, o bom. Veio tipo uma nuvem com aquela informação que eu tinha lido no livro pouquíssimo tempo atrás. Vou ler uma parte do livro. O mundo se coloca de uma forma dura contra nós, com certeza. Porém,
A inumanidade do homem contra o próprio homem é algo ainda pior. E olha isso, que profundo. E isso é o problema do mal. Esse livro fala muito sobre os nossos pais arquetípicos, que são Adão e Eva, segundo Gênesis da Bíblia. E a metáfora que esse autor do livro 12 Regras para a Vida passa pra gente são conhecimentos milenares traduzidos para o nosso entendimento hoje. E aí ele vem contando após a queda, que foi o despertar dos nossos pais arquetípicos, que foram Adão e Eva. E no mundo pós-paradisíaco, né, que no caso veio todos os nossos pecados à tona, tudo de ruim que existe na humanidade, todo o mal começou a partir do momento que, né, Eva mordeu a maçã, depois convenceu Adão a comê-la também. Maçã seria o fruto proibido, porque nós trabalhamos, nos sacrificamos no decorrer dos dias para uma recompensa futura. Isso é uma das grandes faltas da nossa consciência. A gente se sacrifica dia após dia após dia, para no final do mês recebermos a nossa gratificação para a gente conseguir sobreviver. Ou mesmo, esse mês nós vamos economizar, não vamos comprar nada de lanche porque estou juntando dinheiro para o casamento. Eu me sacrifico agora porque eu sei que existe um bem maior no futuro. Nós não vivemos assim apenas o presente, gastamos todo o dinheiro nesse momento agora, porque realmente nós temos essa consciência sobre o futuro. Isso não acontece só conosco, mas também quando nós pensamos nos nossos filhos. Eu quero deixar uma coisa pro meu filho, se eu puder. Eu penso no futuro dele, como eu vou poder ajudar. Já vou fazendo a poupancinha dele desde que nasceu, é um exemplo. E isso tudo vem através do sacrifício, o sacrifício do agora. Nós abdicamos de prazeres imediatos porque nós acreditamos em uma maior recompensa futura. Essa conversa é tão legal que eu tô até achando que eu fiz pouco café. A primeira coisa que nos foi concedido após aquele primeiro pecado foi o sacrifício. Mas isso também tem a ver com uma maior consciência sobre a vida. E além disso, eles também obtiveram conhecimento do bem e do mal. E isso quer dizer que através da nossa vulnerabilidade e mortalidade humana, nós conseguimos sentir dor, medo, raiva, inveja, ódio, ressentimento, angústia, ansiedade. E quando a gente entende o que a dor significa para nós, em nós também entendemos como produzir esses sentimentos no outro. É dessa maneira que o autor fala que nós, humanos, somos seres também sofisticados em fazer o mal, porque nós entendemos como é esse mal para nós. E aí ele diz ser toda a raiz da maldade do ser humano contra o próprio ser humano. Justifica todos os assassinatos, coisas horrorosas que acontecem no mundo, que isso é comum. Se você ligar o jornal, você só vai ver atrocidades, a gente só vai ver corrupção, né? Que advém de arrogância, de várias coisas horríveis, enfim, violência em si. Só que essa sofisticação, além de ser com o outro, muitos de nós somos craques em fazer isso com nós mesmos. Quando nós nos auto-sabotamos, quando a gente tem a síndrome do impostor, quando a gente se critica o tempo inteiro, a gente sabe se machucar. É uma coisa natural do ser humano. E a raiz da maioria dos desequilíbrios mentais que causam os transtornos clínicos graves. E aí vem o exemplo no Gênesis mesmo sobre Caim e Abel, que são os filhos de Eva, são os primeiros filhos de Adão e Eva. Quando eles apareceram, a humanidade tinha aprendido a se sacrificar por Deus, que era trabalhar dia após dia para poder ter o alimento, para conseguir ter a casa, tinha que construir. Antes no paraíso era tudo perfeito, não precisava fazer nada. Persistir, acreditar, para conseguirmos ser prósperos, pra gente conseguir o melhor da vida. Abel conseguiu ser próspero, feliz, abundante. Ele era muito benquisto, ele era confiável, ele tinha caráter, ele era generoso, e isso tudo para que houvesse um futuro melhor. E é assim que nós fazemos várias coisas na nossa vida. No entanto, o Caim, ele foi rejeitado em tudo. Ele era ressentido, ele era invejoso, ele era amargo, ele achava que ele fazia mais que o suficiente e não estava tendo retorno igual o de Abel. Caim não se sacrificava por nada, ele era totalmente aberto aos prazeres imediatos. Se ele fizesse um trem agora, ele já gastava ali. Se ele fizesse um trem aqui, já gastava aqui e vivia assim a vida toda. Então, ele não era só um pouco assim, ele era totalmente. Não pensava numa glorificação maior depois, no futuro. Era basicamente a diferença dele para Abel. E a pessoa, mesmo se sentindo vingativa e ressentida, no fundo do coração, ela sabe
Ela sabe da própria culpa. Só que essa pessoa, ela pensa: mas se eu tivesse me esforçado, eu tivesse me sacrificado e tudo isso, ainda assim ter sido em vão e eu não receber gratificação nenhuma no futuro. Então ainda bem que eu não fiz isso. Aí aquilo ali meio que consola ela e ela segue a vida, porque ela tem uma compensação racional daquilo que ela deixou de fazer, deixou de se sacrificar. Aí é que Caim amaldiçoa Deus, porque Deus não foi bom com ele, na perspectiva dele. Na verdade, Caim, ele não amaldiçoa Deus e começa a despertar um desejo em Caim em amaldiçoar a melhor criação de Deus. Isso é quando nós estamos num estágio tão sombrio, ao invés de ter autorresponsabilidade, a gente começa a culpar o mundo. Então Caim começava a crucificar Abel, criticar ele e atacar ele de todas as formas. E ele começou realmente a demonstrar a indignação dele com a vida. Só que Deus falou: Caim, você tá errado. Em que ele tinha flertado com o pecado de forma criativa e sofisticada. Nada mais é do que o mal consciente. Mas Caim achou que aquilo ali era uma injúria, ficou, pior ainda, odiou a verdade vindo de Deus. E aí ele trama uma vingança contra Deus. E Caim, como sempre foi muito machucado pela vida, por ele mesmo, ele sabe muito bem como machucar o próximo. E ele mata o seu próprio irmão, Abel. Ele mata o seu próprio ideal. Metaforicamente, o que ele mais gostaria de ser, mas não é. E essa metáfora é tão maravilhosa porque muitas vezes, quando nós somos guiados nesse caminho, nós matamos a melhor versão que poderíamos ser. Quando Caim mata o maior ideal dele para se vingar de Deus, ele simplesmente cometeu o maior dos crimes para ofender a si mesmo. É a pior situação possível para Caim. Tudo aquilo que ele mais almejava, tudo aquilo que ele mais admirava, porque ele não estava disposto a se sacrificar da mesma forma. E ele faz isso para marcar a sua oposição fundamental à existência. E aí depois fala na Bíblia que os filhos de Caim, tanto os descendentes diretos quanto os descendentes das suas atitudes, são piores ainda. E Lameque é um descendente de Caim. E em Gênesis fala: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. E aí vem os outros descendentes de Caim, são os criadores das armas de fogo e todo o material bélico, disponível. Dizem que são descendentes dessa energia arquetípica de Caim. E segundo o autor, terremotos, enchentes, câncer, pobreza, nós seres humanos somos fortes o suficiente para enfrentar isso tudo, sabe? Na maioria das vezes, o mal que o ser humano pode fazer para outro ser humano adiciona uma dimensão totalmente nova de sofrimento ao mundo. A malevolência humana consciente pode quebrar o espírito que até mesmo a tragédia não consegue abalar. E o inferno em si é o destino dessa espiral descendente da maldade. E aí que tá o segredo, tá? Não é apenas o que e como sacrificar alguma coisa pra gente diminuir o sofrimento, igual Abel fez. Não é só sobre sacrifício, mas o que é e como sacrificar pra diminuir o sofrimento e o mal. Então, Caim e Abel, basicamente, herói e vilão, opostos, eles são os dois elementos da psique humana. E Abel, ele foi um herói, mas um herói derrotado por Caim. Abel pode ter agradado Deus, que já é um feito, nada trivial. Mas ele não foi capaz de combater o mal. E por essa razão, Abel é arquetipicamente incompleto. E aí levou milhares de anos para a humanidade ver uma solução para essa questão. Chega Cristo e, especificamente, ficou perdido no deserto por 40 dias. Que é correlacionado, à quaresma, à tradição católica. E ele foi tentado por Satanás 3 vezes. E a estadia de Jesus Cristo no deserto é como se fosse a metáfora da noite escura da nossa alma. E é uma experiência profundamente humana e universal, quando tudo desmorona, quando nossos amigos, a nossa família estão distantes, quando a falta de esperança, o desespero reina, onde o niilismo mais sombrio nos seduz. E o niilismo sempre é violento, porque ele não tolera
a diferença. 40 dias e 40 noites no deserto sem comer e sem beber água leva qualquer um a esse lugar bem dark, né? Mas 40 dias ele pode ser também simbólico aos 40 anos que os israelitas passaram vagando no deserto para fugir da tirania do faraó do Egito. 40 dias é longo o suficiente para a gente chegar no centro do próprio inferno. Os guardas dos campos de concentração nazistas, eles eram completamente humanos. Eles prezavam pela família. Podiam ser bons maridos, bons pais. Eles conduziam pessoas para a morte sem o mínimo de humanidade. E esse é um grande exemplo de como uma ideologia pode chegar nesse meio infernal. Mas Cristo assumiu o pecado da humanidade como se fosse dele. E o Carl Jung, ele fala: nenhuma árvore pode crescer até os céus se suas raízes não chegarem até o inferno. Então é como se tudo fosse proporcional. Jesus veio para chegar no fundo do inferno, sabe? E contestar e tirar de letra com a verdade. E é por isso que a iluminação ela é tão rara, porque ela não acessa só os lados elevados. Os lados sombrios também são necessários. Por isso Cristo é o nosso melhor exemplo de qualquer coisa, porque ele de fato conhece todas as nossas sombras e sabe nos chamar para a luz. Conhecendo essa sombra, ele tem acesso aos submundos e ele resgata com a verdade. Isso significa que Cristo, a energia que ele traz, né, sempre está disposto a enfrentar o mal. Cristo está sempre disposto a confrontar o mal de forma consciente, voluntária. E Satanás, que é a ideia do mal, ele personifica a recusa do sacrifício. Ele é a arrogância encarnada. Senhor dos Anéis tem um bom exemplo do que é isso, porque a gente vê o Sauron, como ele é o próprio mal. Ele convence articuladamente. Ele é extremamente inteligente, persuasivo. E ele te faz acreditar porque é muito parecido com a verdade, só que é para o mal. E ele é o puro ódio contra o homem, contra o ser, contra Deus. E o arquétipo do mal, que pode ser chamado do que quiser, confronta Jesus no deserto. E aí ele falou assim: ah, Jesus, você não é o Todo-Poderoso, por que você não faz essas pedras virarem pães? Ou essa areia virar água? E aí você para de ficar passando fome aí no deserto. Você não é o Todo-Poderoso? E Cristo fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Metaforicamente, não só o pão, mas todas as riquezas provenientes do mundo, né? Jesus poderia fazê-lo. O pão, ele não tem muita utilidade para aquele que traiu a sua própria alma. Ou seja, o pão que ele quer dizer, esse enriquecimento, sabe? Essa nutrição, tudo isso que advém da matéria, ela não tem valor quando nós temos nossa moral corrompida, quando estamos crescendo com o mal, entende? Assim, ele até diz sobre a gulodice em meio à desolação moral. Esse é o mais deplorável e miserável dos banquetes. E ele fala sobre como resolver a fome de uma forma eterna e definitiva. E se todos nós resolvêssemos nos alimentar da palavra de Deus, isso exigiria que todas as pessoas vivessem, produzissem, sacrificassem para um bem maior. Ele contesta completamente essa primeira tentação. Depois ele falou: por que você não se atira desse penhasco? Você acha que Deus vai deixar o filhinho favorito dele morrer? Claro que ele vai te mandar uns anjos aqui para te carregar. Ou você vai criar um poder de voar. Ou você pode voar, fazer o que você quiser. O que você acha? Jesus respondeu assim: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso quer dizer que ele se recusa a se eximir das consequências das próprias atitudes. Ele não ousa pedir para Deus resgatar ele se ele cair no penhasco. Ele quer assumir todas as consequências dos atos. Ele se autorresponsabiliza. Jamais ousaria pedir para Deus intervir em uma coisa que é consequência dos meus atos. Deus não precisa me salvar, ele não precisa salvar Jesus. Ele precisa salvar a humanidade. E a última tentação é quando Satanás mostra todos os reinos disponíveis para Jesus dominar, reinar sobre todos eles. É a oportunidade de controlar e ordenar
tudo e todos. A mais magnífica das casas, a possibilidade da gratificação sensual ilimitada. E isso é a pura conveniência. Destruição é a parte mais importante da atração do poder. Então ela chega no submundo também, na mesma intensidade. E Jesus optou por não dominar nenhum desses pilares. Ele transcendeu tudo, simultaneamente, de alguma forma. É um poderoso chamado nessa terceira tentação. É um chamado do ser, sabe? Para obter o maior prêmio possível. O reino de Deus na terra, a ressurreição e o paraíso. O indivíduo deve conduzir sua vida para uma rejeição da satisfação imediata dos desejos, tanto naturais quanto os perversos. E não importa quão poderoso ou conveniente ou realistas sejam oferecidos para nós. E eu falei dessas 3 tentações de Jesus para a gente entender a importância de não só sermos bons, mas sermos o bem. Porque o bem enfrenta o mal. Temos que enfrentar a mentira. E a moça evangélica disse que toda essa cura que nós temos através da constelação familiar, da lei da atração, Ho'oponopono, meditação, tudo é por Deus, tudo é para o bem maior. Não adianta a gente ficar colocando circunstâncias egoístas, porque aí é para sermos bons. É uma linha tênue com a verdade. A verdade é, Jesus, todos os exemplos que ele deu, é para o bem maior, sabe? E energias que não são para o bem maior, elas crescem, enriquecem, aparecem de formas escaláveis na nossa frente o tempo todo, mas que não tem o verdadeiro fundamento. É a única verdade universal, a palavra de Jesus bem interpretada. Esse livro me ajudou muito a ter essas percepções metafóricas da Bíblia, que antes, para ser sincero, eu nem tinha curiosidade. E hoje eu vejo a magnitude que isso tem de relevância para as nossas vidas, para o nosso autoconhecimento, para a gente seguir mais leve e seguir confiante de que o nosso auxílio é só uma passagem do bem maior para o próximo. Jesus é o verbo em carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tivesse encarnado para nos oferecer a palavra de Deus. De qualquer circunstância na nossa vida, ele tem a resposta verdadeira de como agir pra gente descansar em Deus, descansar na palavra. E quando eu cheguei nessa conclusão tão clara, esclarecida de que toda cura, tudo de bom que reverbera na minha vida, tudo de ruim que reverbera na minha vida e que eu não entendo, não é pequeno. É para um bem maior. Se nós depositarmos nossas dúvidas, nossas aflições na palavra de Jesus. E é muito ruim ler de forma rasa e de forma a não conseguir interpretar o que a Bíblia quer dizer, porque realmente é complexo nós falarmos sobre cura, sobre libertação, sobre qualquer coisa que ressignifique a nossa vida, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta evoluído, pleno, sinta amor. Isso tudo é por Deus. É para o bem maior. Porque nos curando, nós curamos o outro. Nós temos acesso à cura, então é mais fácil fazer pelo outro. Confia e vamos seguir junto nessa caminhada do autoconhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. Espero muito você no próximo vídeo.